A minha viagem em Israel, no final do ano passado, tomou um outro sentido quando eu conheci o Coronel Gerson Gomes no aeroporto de Madrid. Nós nos encontramos ali e dali partimos para Tel Aviv. No jantar, à noite, no Shabbat, naquela sexta-feira, quando chegamos em Tel Aviv, tive a oportunidade de sentar ao lado do Coronel Gerson Gomes no jantar, naquele momento muito especial para nós. E eu tive a certeza de que estava ao lado daquele que eu já ouvia com atenção, na condição de aluno, enquanto comentarista da Jovem Pan que era, mas ao lado dele ali eu percebi o gigante que é, para falar de assuntos relacionados à Bíblia e também à geopolítica. Como a minha viagem a Israel foi muito mais proveitosa por conta dessa amizade que eu criei. Ele atendeu o meu pedido e aqui está. O nome dele é Gerson Gomes. Coronel, uma honra poder ouvi-lo aqui na Auriverde Brasil. Depois da participação do senhor ontem no Bradock, tratando desse tema, entendi muito prudente e pertinente a vinda do senhor até Auriverde para conversar sobre o tema Venezuela. Bom dia, Coronel. Bom dia, Pitoli. De fato, a Venezuela passa por um momento dramático. Nós estamos a menos de praticamente o próximo final de semana, desse primeiro que nós teremos agora, eles enfrentarão um dos momentos mais dramáticos e que tem muitas consequências para a gente, né, Pitoli? Nós temos aí uma quantidade gigantesca de venezuelanos que se refugiaram no Brasil, e se as promessas do Maduro se concretizarem, nós teremos uma nova onda de refugiados vindo ali por Roraima e pela a Operação Acolhida, né, em Pacaraima, e não somente isso, né, também reflexos para a Colômbia, para toda a América Central, Estados Unidos. Então a preocupação da comunidade internacional é muito grande. Coronel, o que está por trás desta fala do Nicolás Maduro quando ele promete um derramamento, um banho de sangue? O que está por trás disso do ponto de vista de milícias, forças armadas, a oposição, o resultado das eleições? O senhor ontem fez um desenho bastante importante, né, de toda essa relação por trás dessa fala. Eu gostaria de ouvi-lo, Coronel. Pois é, eu tenho uma leitura daqui dos Estados Unidos de que, conversando principalmente com a comunidade venezuelana que mora aqui no sul da Flórida, que eles percebem que houve uma mudança de leitura de cenário. Para quase todos os venezuelanos que a gente tinha contato, eles entendiam que a situação da Venezuela demandaria ali mais de uma década para ser revertida. No entanto, algumas coisas estão se conjugando nesse momento. Primeira é que essa fala é uma fala mais de desespero do que qualquer outra coisa, Pitólio. Porque quando ele fala que se ele não for o vitorioso, a Venezuela será jogada numa guerra civil, num banho de sangue fratricida, ele, na realidade, ele está ameaçando as pessoas a não ousarem retirá-lo do poder dessa forma como está se configurando, porque por todos os locais onde a Maria Corina Machado ela tem percorrido o país, e eu faço questão de mencioná-la porque talvez a nossa audiência não faça essa associação natural, porque o candidato, que é o Edmundo, é um ex-diplomata. Esse candidato, ele foi colocado pela Maria Corina Machado depois que ela foi impedida e a sua segunda opção também foi inviabilizada. Então ele é a terceira opção, mas que todo mundo na Venezuela, todos sabem que a grande liderança que estará por trás dele, se ele for o eleito, ela será realmente a força política, muito parecida com o que a gente está vivendo no Brasil, né, Pitoli, em que o presidente Bolsonaro ele está inelegível, mas ele é o grande capital político, eleitoral, atrás do movimento de direita. Na Venezuela, nós não temos um movimento de direita. Essa é uma ressalva que eu faço para as pessoas que querem entender a Venezuela. A Maria Corina Machado, a gente não pode considerá-la nem uma conservadora, mas ela está mais para uma liberal no estilo social-democracia tucana, se a gente pudesse fazer uma comparação. Porque eles estão num nível tão comprometido de socialismo, de comunismo e até de uma narcoditadura, que o simples mover para algo mais central, que seria representado pela Maria Corina Machado, já seria um grande avanço, viu, Pitoli?
Eu acredito. Agora, coronel, ao mesmo tempo, quando ele promete o banho de sangue Maduro, ele está amparado por quem? Pelas Forças Armadas, pelas milícias abastecidas financeiramente pelo governo venezuelano. Quando ele promete esse banho de sangue, quem o dá guarida? Qual é a retaguarda que ele tem, coronel? Quando você fala sobre Forças Armadas, é importante a gente lembrar o seguinte: na Venezuela existe uma configuração que foi montada pelos cubanos dessas milícias que são chamadas de reserva. E ele chama de reserva porque eles têm um treinamento, é um treinamento feito para civis que organizam essas milícias como uma parte de apoio a uma ameaça estrangeira, e sempre se fomentou essa ideia quando era a Colômbia. Agora a Colômbia do Petro se tornou aliada até do narcotráfico, então eles já não se preocupam com a Colômbia, continuam, já chegaram a falar do Brasil, inclusive, que teriam que se defender do Brasil, e já falaram que teriam que se defender dos Estados Unidos. Então, essa ideia inicial, na verdade, foi bolada pelos cubanos não para a defesa externa. Isso é uma falácia. Eles, na verdade, fazem o controle da população nesses bairros com essas milícias. E não são as Forças Armadas que poderão se colocar contra a população. Mas na Venezuela existem 4 forças. E a quarta força, que seria a Guarda Nacional Bolivariana, que também tem sido um sonho de muitos, né, da esquerda no Brasil, de ter uma força nacional que esteja na mão do Poder Executivo Central, isso na Venezuela existe. Mas essa Guarda Nacional Bolivariana ela é muito forte na capital. Ela não tem capilaridade em vários dos estados. Quando a gente conversa com os venezuelanos, eles dizem que a presença é muito pequena e não seria suficiente para deter o avanço dessas massas gigantescas que estão se levantando nos comícios. Então, há expectativa, sim, de que haja confronto nos bairros ao redor da capital e na própria capital, com o apoio da Guarda Nacional Bolivariana e esses coletivos e esses grupos de milícias que estão conectadas ao governo, ao movimento político do governo. Porém, quando nós falamos de Forças Armadas, a cúpula das Forças Armadas foi cooptada, estão inclusive em cargos de várias estatais, e uma parte da cúpula militar, inclusive, faz parte das conexões do cartel dos sóis. Alguns dos cartéis que operam hoje, inclusive, com uma intermediação até dos cartéis cubanos. Ou seja, cubanos, venezuelanos, colombianos hoje utilizam aquela rota do Caribe. E a Colômbia migrou ali até para o Equador e para a costa do Pacífico para entrar pela outra rota. Então, essa configuração hoje, ela está, vamos dizer assim, revendo as suas estratégias. Por quê? Por causa da eleição do Donald Trump. O Trump, que parece que se configura como uma via quase que todos sabem que você deve ter assistido ontem as palavras dele finais, foram palavras emocionantes, mas a gente viu um clima de festa ao ponto que no Partido Democrata há um clima de funeral. Então, tudo leva a crer que o Trump realmente terá êxito em novembro. E isso muda toda a geopolítica da região. Porque o acordo que foi feito da Venezuela com o governo Biden é que teríamos eleições livres. Mas, na verdade, o governo Biden só fez esse acordo porque precisava do petróleo. Ao contrário do presidente Trump, que fomentou a produção de gás e tornou os Estados Unidos autossuficientes e até exportadores, durante o governo Biden aconteceu o oposto. Os Estados Unidos se tornaram novamente importadores e precisaram do petróleo da Venezuela. Então, esse acordo foi um acordo conveniente para essa administração Biden. Tudo isso vai mudar, Pitoli. E os integrantes das Forças Armadas sabem disso. E a cúpula das Forças Armadas está comprometida, mas a grande massa das Forças Armadas percebe que eles serão jogados numa situação de se colocar contra a população. E isso, nenhuma Força Armada no mundo quer se colocar contra a sua própria população. A Guarda Nacional Bolivariana, sim, é verdade, eles estão muito contaminados com a presença cubana, mas isso não acontece em toda a estrutura militar de defesa, a Força Aérea, Marinha e o próprio Exército. Então,
eu não sei o que vai acontecer, é muito difícil. Nós temos pessoas lá na Venezuela que estão em contato. Semana que vem eu farei algumas entrevistas, inclusive, com pessoas que estão lá, e a gente vai mantendo contato. Mas há um sentimento no ar de que as Forças Armadas gostaram de uma mensagem que a Maria Corina Machado colocou a semana passada e que ecoaram nas Forças Armadas ao ponto do Maduro, inclusive, não falar de Forças Armadas trabalhando em apoio a essas eleições. Somente a Guarda Nacional Bolivariana e essas reservas. Por que ele fez isso? Ele sabe que dentro dos contingentes das Forças Armadas hoje já existe uma insatisfação com a situação. E o pior, todos os militares têm familiares. E os seus familiares que estão ali no meio do povo, eles todos estão insatisfeitos e a maioria apoia a Maria Corina Machado. Coronel, o que deu errado para Maduro, se ele é um ditador e poderia, por exemplo, fraudar as eleições, por que ele está sob risco agora de perder? O que deu errado nesse sistema da ditadura Maduro? Duas coisas. Primeira é o efetivo gigantesco de pessoas que estão dispostas a desafiar a ditadura e comparecerem na eleição. Veja que quando foi feito o plebiscito ali do tema que quase que é uma unanimidade nacional em relação a Essequibo, esse é um problema histórico da Venezuela que já se arrasta há mais de 100 anos e, independente se você é situação ou oposição, quase todos os venezuelanos entendem que pelo menos boa parte de Essequibo historicamente era da Venezuela. Então ele fez um plebiscito e se ufana de ter 10 milhões de votos, etc. Na verdade, aqueles números não puderam ser auditados. Agora será diferente, por quê? A oposição fez uma grande estrutura de presença junto aos locais de votação para fiscalizar as atas, como eles chamam, os boletins de urna. Essa presença é que pode fazer a grande diferença. Por quê? Porque como o próprio Maduro fez questão de tirar onda, né, em cima de nós brasileiros, o modelo deles é o modelo aquele que foi concebido pela Smartmatic, muito parecido com o brasileiro, só que esse modelo já incorporou a impressora lá atrás, o que seria a segunda geração desse tipo de modelagem eletrônica de votação. Essa impressão na Venezuela, ela também cai numa caixa que é contada e o resultado é comparado com aquele que foi enviado para contabilização eletrônica. Hoje, na Venezuela, existe uma grande mobilização feita por esse grupo, liderado pela Maria Corina Machado, de terem representantes da oposição na maior quantidade possível de locais de votação. Então, essa é uma grande diferença. Eu tenho um amigo brasileiro venezuelano que mora no Brasil, um empresário que eu entrevistei aqui na TV Flórida, e ele já está em Caracas, e o melhor, ele será um dos participantes de uma das mesas de votação. Ele se voluntariou, ele tem votado lá todas as eleições e estará lá. E ele vai me passar o que está acontecendo. Aparentemente, existe sim uma estrutura para dessa vez conferir o que está no boletim de urna, ou seja, na ata, como eles chamam, e o que foi transmitido. Então, se houver essa transparência, vamos ver. Veja que o Brasil havia se negado a enviar fiscais, né, ou pessoas para observadores internacionais. O TSE entendeu ali que seria uma furada, porque grande parte dos países já entenderam que houve uma manipulação de toda a campanha, pré-campanha. Veja que o próprio chefe de segurança da Maria Corina Machado essa semana já foi detido, pessoas diretamente ligadas à campanha foram presas. Qualquer restaurante que recebe a Maria Corina Machado, no dia seguinte ele recebe uma fiscalização e é fechado. Ou seja, há uma pressão gigantesca, trânsito fechado para as carreatas não passarem. Ou seja, todo esse esforço que eles estão fazendo, pichando os carros, cortando cabos de freio das comitivas, tudo isso está sendo observado pela população e também pelas Forças Armadas. Então, eu creio que quem será o fiel da balança nessa situação será, de fato, saber se ele conta ou não com o apoio das Forças Armadas. Sabemos que há um efetivo de 8 mil cubanos, mais ou menos, lá. Esse número já foi de mais de 20 mil. Sabemos também que há a presença de iranianos, de russos, de chineses, interesses ali, mas é muito pequeno, sabe, Pitólio? Ali a presença russa ou a presença até iraniana
são muito pontuais e não fariam esse resultado ser alterado. Agora, uma coisa pode ser vista diferentemente nessa situação. É uma quantidade de votos muito grande que não consiga ser manipulada ou camuflada. Coronel, não poderia deixar de aproveitar a oportunidade do senhor aqui conosco para falar uma única pergunta sobre a eleição americana. Biden deixa a disputa ou não deixa a disputa? Eu creio que não tem mais condição. Ele já não tinha condição física, todos observavam, mas havia um esforço de chegar com Biden ao final dessa reta de campanha eleitoral, mas hoje a grande dificuldade do Partido Democrata é achar alguém que se predispõe a ser vice-presidente com a Kamala Harris. Fica muito feio eles simplesmente escantearem a Kamala Harris, que foi a vice-presidente escolhida, inclusive ela representa aquela ala mais woke, mais extremista do Partido Democrata, e você sabe que até a governadora de Michigan e o governador da Califórnia, que são dois considerados bem alinhados com essa pauta woke, são progressistas radicais, nem eles querem aceitar ser o vice da Kamala Harris. Então, é uma situação muito difícil para o Partido Democrata. Não sei quem eles colocarão no lugar, eles têm que arrumar alguém. Veja que eles fizeram as prévias, que, aliás, eu faço um parênteses, Pitoli, se você me permite. Você já pensou se no nosso país nós tivéssemos prévias nos partidos? Como nós teríamos vários desses problemas que a gente está enxergando nas capitais, com manipulação de caciques partidários, simplesmente inexistiriam. Porque os filiados é que escolhem, principalmente aqueles que vão disputar cargos majoritários, né? Isso acontece em muitos países, não é só aqui nos Estados Unidos, até na Argentina. Existem vários países que adotam as prévias dos filiados. Fechado esse parênteses, né? As prévias que foram feitas aqui do Partido Democrata, elas todas foram jogadas fora com essa decisão agora de tentar colocar na conta do médico, do doutor. Então, me parece que será uma saída mais ou menos honrosa, colocando o Biden como impossibilitado por causa da saúde. Ele já estaria numa terceira vez de Covid, mas eu creio que há muito mais por trás disso. Existe o Deep State, hoje muita gente se mobilizando para achar uma situação alternativa. Nós temos um candidato também, né, independente, o Robert Kennedy Jr., ele acabou que com essa situação ele volta a ser considerado, muita gente gostaria de vê-lo na disputa, mas você sabe que aqui, fora de republicanos e democratas, quase ninguém consegue ter visibilidade. Então, será uma situação muito difícil para o Biden. Eu não acredito que ele se mantenha na disputa. Coronel Gerson Gomes, coronel, mais uma vez obrigado por atender o meu chamado e conversar com a audiência, o chat, se o senhor quiser dar uma olhada ali depois, como gosta das suas participações, das suas colocações e das explicações também. Coronel, bom final de semana para o senhor. Oi, querido. Um último comentário que eu queria fazer a conexão de Estados Unidos e Venezuela, que por favor. Eu não falei. Por favor. É que nós temos o Hugo Carvajal preso em Nova York e nessa fase agora ele está em tratativas de delação. E há muitas pessoas que dizem que Maduro está sendo pressionado por acordos feitos secretos que estão sendo feitos pelo Departamento de Estado hoje aqui dos Estados Unidos e a Venezuela para que ele consiga sair do poder em paz. Ou seja, estariam dando para ele uma rota de fuga em negociação, porque o que o Hugo Carvajal já entregou seria suficiente não somente para ele, mas para toda a cúpula. Você sabe qual é a dificuldade da negociação hoje na Venezuela? Pelo que eu consegui levantar, é que é tanta gente que teria que entrar nesse acordo que eles precisariam de navios transatlânticos para levar tanta gente dessa cúpula comprometida que teria que sair por uma rota negociada em paz. Então, eles estão nessa fase. Quem seriam aqueles que poderiam ser salvos numa negociação para que Maduro pudesse sair do país com todo o seu dinheiro, que ele já retirou, com toda a sua família, que ele também já posicionou, de modo a ter uma transição pacífica? Vamos ver o que vai acontecer, o que o Hugo Carvajal realmente falou sobre isso. E Carvajal aí também pode respingar aqui no Brasil em função do financiamento de campanhas eleitorais através do narco-estado também, não é, coronel?
Com certeza. Nós sabemos que a Elisa Robson está também exilada aqui nos Estados Unidos. Ela escreveu aquele livro. Ela foi à Espanha, entrevistou o Hugo Carvajal, que é um general da inteligência venezuelana, que foi preso na Espanha, extraditado aqui para os Estados Unidos e está com condenações de prisão perpétua, mas vai negociar. E tudo indica que nessa negociação, parte dessa negociação está sendo utilizado como uma espécie de forçação para que Maduro entenda o seguinte: se ele não sai agora, ele vai acabar saindo ali na frente quando Trump assumir a Casa Branca. Perfeito. Coronel Gerson Gomes conosco. Coronel, agora sim, mais uma vez obrigado. Bom final de semana para o senhor, Coronel. Obrigado, e vamos torcer e orar, pedir muito a Deus pelos nossos irmãos venezuelanos.